ao vivo, direto pelo Instagram. Olá, meu nome é Tia Yamashita, eu sou uma caçadora de desperdícios, especialista em Motainai. Esta websérie, ela tem a finalidade de descortinar profissões de futuro. Nós estamos olhando para a solução. Nada será como antes, então é preciso se reinventar. E para a gente se reinventar, é importante a gente encontrar. Já fizeram esse caminho antes para que a gente possa se inspirar. Olá, Érica, tudo bom? Para que a gente possa se inspirar e possa estar com pessoas novas aí. Olha aí minha convidada chegando, adiantada. A gente vai começar pontualmente às duas. Aqui a gente está fazendo o quê? Um esquenta, dando um alô para as pessoas que estão entrando. Matheus, olha quantas pessoas interessantes chegando. Feliz de ter vocês aqui. Lembrando que, só para falar de quem está nos assistindo, hein, Karina? Tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo perfeitamente. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. A Rosana aqui. Então, deixa eu falar aqui. Só para você saber quem está nos assistindo, você sabe que eu coordeno projetos com jovens, na formação de jovens para o mundo do trabalho. E então nós temos jovens do PTE, que é da ONG Sal da Terra, onde eu sou coordenadora. Nós temos jovens do NAIA. Conhece o NAIA? Um pouquinho, é um tá no Hein? coração. Uma organização que você foi voluntária por um tempo e formou muitos jovens naquele período. Eu estou com 4 turmas do NAIA. Eles estão aqui para te Tá. conhecer. Estou com jovens do NURAP também, que recebeu esse convite e prontamente ficou super contente. Com jovens da Ação Social Nossa Senhora de Fátima. Com o pessoal do Observatório da Longevidade também, que está aqui nos prestigiando. O que eu sei é que a cada dia que passa, mais organizações têm pedido para divulgar para os seus jovens, para os seus alunos e para o seu público também, organizações que entendem que este conteúdo é interessante para o seu público. E aí eu fico super feliz, né, de saber que está sendo compartilhado, e aí quero, nesse momento aqui, poder agradecer o reconhecimento de vocês pela relevância dos temas, e feliz, né, por todas as pessoas que têm se conectado com a gente. Lembrando que todo o conteúdo fica no YouTube, TM Yamashita, e tá lá por episódio. A gente está no episódio 4. Olha, aqui no meu relógio está 2 horas da tarde, e no seu aí tá certinho? 14 horas em ponto, Tia Yamashita. Então, nós vamos iniciar aqui. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da websérie Profissões de Futuro, que tem o objetivo de descortinar e de apresentar profissionais que se reinventaram, que criaram uma nova carreira e vão aqui contar um pouquinho da trajetória deles, vão contar os insights. Primeiro, para poder mostrar um novo cenário para os jovens que nesse momento estão se preparando para o mundo do trabalho e também para as pessoas que neste momento estão tendo que se reinventar. São pessoas que, como a Karina vai contar um pouquinho, para a gente ter esse ponto da virada, acontecem muitas coisas na nossa vida, né? E ela vai compartilhar um pouquinho essa história. Para eu poder levantar essas profissões do futuro, eu fui me lembrando de pessoas que já tinham passado por essa situação que as pessoas estão passando neste momento, há anos atrás, e decidi fazer o convite, porque eu acho que hoje são pessoas que podem ser uma referência, podem nos dar algumas dicas, e as histórias curam, né? Então, contar a história, ouvir histórias de pessoas que passaram por processos muito parecidos com o que a gente vai passar ou pretende passar daqui para frente, é uma forma de nos inspirar. Esse que é o objetivo. E hoje nós temos uma convidada, Karina Bruno. Ela é uma estrategista socioambiental. Que nome, né? É um nome novo, já viu? Vamos procurar faculdade. Tem faculdade de estrategista socioambiental? Não tem. Mas tem essa profissão? Tem. Tem alguém que te contrata? Tem. Você faz algum trabalho? Faço. Você ganha dinheiro fazendo isso?
ganho. Falei, tem que saber o que é uma estrategista socioambiental. Então, Karina Bruno, sua primeira pergunta é essa. O que faz uma estrategista socioambiental? O que você faz? Bom, Tcheme, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito esse convite e falar de verdade que eu estou muito honrada de estar aqui no seu canal. Para falar de reinvenção e de reestruturação de vida e de profissão, nada melhor do que você, não é verdade? Então, você é uma grande inspiração para todos que te conhecem, principalmente para mim. Eu tenho, para chegar na sua resposta agora, se você me permitir um delay só de uns 10 anos, eu tenho que contar uma historinha, mas vai ser curta, não vou me prolongar muito. Há 10 anos, eu tinha 4 empresas. 4 empresas e um projeto grande na Alemanha. Você teve a chance de conhecer uma delas, né? A Ideal Arquitetura e Engenharia. A gente trabalhava com construção civil, com layouts de acabamento para construção civil. E junto com essa empresa, eu também tive uma empresa de um espaço de beleza, cabelo, maquiagem, enfim. E junto com esse espaço de beleza, um trabalho concomitante com a Alemanha, e junto com isso surgiu a possibilidade de abrir uma 4ª empresa. Pois bem, estava eu lá no MBA, Master Business Administration na BI International, que é uma faculdade de grande calibre, né, em São Paulo, até que tive uma aula de sustentabilidade não ao desperdício. Falei, nossa, que interessante, né? Tá valendo cada momento passar nessa faculdade, nessa pós-graduação. Era uma espécie de especialização, não era bem uma pós, era uma especialização, enfim. Até que eu escutei uma história de um gafanhoto, e logo depois dessa história do gafanhoto veio uma história de uma pessoa de muito valor, que passou um tempo lá no outro lado do mundo e soube dar valor a uma garrafa de água. E essa pessoa contou essa história dentro dessa sala de aula para 40 CEOs, era CFO, CEOs, eu era a mais humilde da turma, eu nem sei direito o que eu estava fazendo lá, mas eu estava lá no meio daquele monte de leão. E aquela história me encantou e foi aonde que eu tive uma virada na minha vida, que eu falei, não, peraí, eu acho que eu não estou fazendo aquilo que realmente eu amo fazer. E ganhava-se dinheiro naquela época com construção civil. Lembra-se do boom da construção civil e tudo mais, né? Pois bem, tia, minha machita, e essa pessoa foi você. Você sabe dessa história, você sabe disso, você sabe que você é uma das principais responsáveis por eu mudar totalmente de vida e por hoje estar com essa denominação de estrategista socioambiental. O que eu fiz? Eu vendi as 4 empresas, as 3 pelo menos, e fundei uma, que é a Sustentabilidade Ideal, a qual hoje eu sou fundadora e idealizadora de todo o projeto de consultoria. Pois bem, contando um pouquinho da história, o que faz uma estrategista socioambiental? Vamos por etapa. O que é uma estrategista? Estrategista é aquela pessoa que, teoricamente, lida com estratégias, né? Então, estratégias de quê? Desenvolvimento de mercado, estratégia de lidar com recursos humanos, estratégia de lidar com qualquer tipo de recurso. Veja. E uma estrategista socioambiental? Uma estrategista socioambiental, o próprio nome já te dá uma ideia, né? Sócio vem do social e ambiental vem do ambiente. Coligando o tripé da sustentabilidade, que é ambiental, social e econômico, a gente fecha o ciclo. Então, uma estrategista socioambiental, TM, muito humildemente eu falo, que é uma pessoa, um profissional que pensa de forma estratégica como desenvolver o mercado, cuidando da parte social, ambiental e econômica. É que se falar estrategista socioambiental e econômica fica muito grande, né? Mas uma estrategista socioambiental procura desenvolver o que há de melhor nas empresas, nas pessoas e no mundo, através dos valores maiores do lado social e ambiental. Acho que dá para entender um pouquinho. Agora, Karina, para a gente poder entender essa trajetória. Então, você tinha 4 empresas que estavam tendo sucesso, que estava trazendo dinheiro para você, que hoje é uma das maiores preocupações, né? As pessoas falaram, eu perdi o emprego, ou eu vou ter que fechar minha empresa, meu Deus, e agora de onde eu vou tirar dinheiro? E você, há 10 anos atrás, escolhe
fechar as empresas porque você compreendeu, quando você teve contato comigo e com o Motainai, e eu passo essa visão ali sobre ser digna dos recursos que você tem hoje, e aí você falou, você sentiu que você estava desperdiçando alguma coisa, Karina? O que você estava Completamente. desperdiçando para você dar essa virada? Explica um pouquinho para a gente poder compreender. Você sabe que essa pergunta é muito pertinente, né, Tieme? Que recentemente eu dei uma entrevista para uma revista, chama Revista Educação Ambiental em Ação, da querida Bere Adams. Inclusive, uma indicação para você entrevistá-la, uma pessoa fantástica, né? Não a conheço pessoalmente, mas eu sei que ela é do Sul e ela tem essa revista há quase 40 anos. Enfim, direcionada para a área ambiental, da educação ambiental. O que acontece, Tieme, é que quando você trabalha muito acirrado em cima só daquele foco, você não tem muito tempo de olhar o entorno, porque você tem projetos para entregar, você tem prazo para entregar, você tem cumprimento com os seus fornecedores, você tem cumprimento com o seu cliente, você tem uma rede de stakeholders gigantescas que você já se comprometeu de fazer aquilo até o final. Com obra não é diferente, com obra é assim. Pois bem, é, e mesmo trabalhando, tendo 18, 20 obras ao mesmo tempo, enfim, eu tinha uma sócia que era maravilhosa, imagina uma empresa de construção civil coordenada por 2 mulheres, né? Imagina o que a gente não enfrentou naquela época, né? Você conheceu ela, uma oriental também, Maria Gisele Kawamorita, uma pessoa fantástica. E assim, eu não fechei, eu vendi para ela a minha parte. Ela está com a empresa até hoje, a empresa continua no Com mercado. sucesso. Uhum. Com sucesso, ainda bem. E por mérito dela agora, né, também. O que acontece, Tieme? Eu fui percebendo aos poucos, aí concomitante com isso eu fui fazendo alguns cursos, né? Fiz um curso de certificações de obras sustentáveis, eu fiz green building, eu fiz cursos focados para sustentabilidade dentro da obra, né? De como você otimizar os recursos todos dentro da obra, o recurso de capital humano, o recurso de capital financeiro, o recurso de capital tempo, todos os recursos possíveis a gente tentava otimizar, mas naquela época não se falava-se muito sustentabilidade. Falava-se mais em ecologia, meio ambiente, sustentabilidade era uma palavra nova, era algo muito moderno para a época, né? Há 10 anos, né? A gente está falando de 2010. Mas a onda veio com tudo, a onda veio crescendo. E o que acontece foi quando eu deitava na minha cabeça no travesseiro, eu percebia o quanto eu estava desperdiçando de tempo, de dinheiro, de processos e de gente. Porque não adiantava só uma empresa trabalhar corretamente direitinho. Você fazia parte do todo, do processo todo. E o processo todo não funcionava como um ciclo virtuoso. O ciclo não estava fechado. É política pública, é política privada, são os governos, são as pessoas. Tudo tinha que girar de uma forma onde que a roda e não engrenava. Então eu percebia que todos os nossos esforços lá na frente não estavam sendo 100% aproveitado. Por quê? Por exemplo, na hora de você descartar um insumo de uma obra, o insumo de uma obra é muito perigoso, é de alta periculosidade dependendo do insumo que é, sabe? Então, você aluga uma caçamba, a caçamba é mais cara, você paga por aquilo, mas no final do descarte, a pessoa que vai fazer o transporte não descarta no lugar correto. Então, aquilo foi minando as minhas forças e eu percebi que eu sozinha não ia conseguir vencer uma avalanche de segmento de mercado, apesar que melhorou muito já, tá? Muito, muito. E com isso, Tieme, com essa percepção, eu falei, não, eu preciso ocupar e assim, me propor a trabalhar para uma sociedade, para as pessoas e para um mundo onde que eu possa agregar valor de verdade. Agregar valor com o meu tempo, como ser humano, com tudo aquilo que a gente estudou. Porque, Tieme, eu estou me sentindo até num bate-papo com você, eu sei que tem várias pessoas nos acompanhando, mas me desculpa até essa informalidade, é que você é uma grande amiga e, como eu te falei, eu tenho uma admiração enorme por você. Então, o que acontece, Tieme? Eu percebi que eu tive que redirecionar os meus esforços naquele momento para trabalhar com aquilo que eu amava. Se aquilo ia me dar dinheiro ou não, eu não sabia. Eu não sabia. Você está falando uma coisa muito importante. Você sabe que eu acompanho centenas de jovens, né? E uma das dores que eles têm e das dúvidas que carreira que eu vou seguir para ganhar dinheiro? E eles jogam para mim essa pergunta, e eu faço palestra em universidades, em cursos técnicos, em escolas públicas, eu tenho um trabalho bem forte
Tanto que muitos desses jovens, a primeira vez, eles estão me acompanhando agora, mas a primeira vez que eles me viram foi indo na escola deles, fazendo palestra nas escolas públicas. E Claro. aí, e aí eu falo, eu sou uma estrategista social, trabalho nas empresas, e aí eles correm atrás de mim e eles falam, Tieme, me ajuda a escolher uma carreira. Eu quero escolher uma carreira que eu ganhe dinheiro. E aí, que resposta que você vai dar quando você vê que que está dando dinheiro hoje? Tudo que a gente pensava que dava dinheiro não dá mais dinheiro. Tudo que prometem, né, todas as faculdades que falam essa carreira é uma carreira que garante emprego, a gente sabe que hoje não é verdade. E aí eu preciso explicar para esse jovem que não é assim que funciona, que o que eu enxergo são os seus exemplos como o seu, de pessoas que tinham um norte, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro, até ganhar dinheiro, mas de repente aquilo não faz mais sentido, depois ela descobre aquilo que realmente ela gosta de fazer, aquilo que ela se identifica e que faz sentido ela fazer. Mas neste momento que a gente descobre isso, não há certeza de que vai dar dinheiro. E aí a gente tem que fazer o quê? Tem que tomar um risco, porque quando você muda de área, não tinha certeza nenhuma, não tinha garantia nenhuma para que eles possam compreender porque depois todo mundo quer uma fórmula pronta, todo mundo quer um caminho, uma receita certeira, porque se não der certo, depois fala, Tchê, você falou e não deu certo, né? Mas na verdade, assim, como é que é? A gente vai contar uma história para dar um norte, mas não existem certezas, e também não é uma certeza no sentido de, quer dizer que eu vou então estudar também o mesmo caminho para ser uma estrategista socioambiental, ou uma bióloga pode se tornar uma estrategista socioambiental, uma das perguntas que está entrando aqui dos participantes. Mas a questão não é a formação, né? A questão é um pouquinho mais complexa. Fala um pouquinho aí. Pois é, Tieme, é muito complexo, na verdade. Eu acho que qualquer pessoa, independente da formação, pode ser uma estrategista socioambiental, desde que tenha o foco e os valores intrínsecos redirecionados para aquilo. Porque é você dar exemplo no dia a dia. Não adianta eu falar qualquer retórica bonita aqui para você e não der um exemplo. Eu resolvi vir morar no Paraná há 5 anos, porque aqui, Tieme, eu tenho onde plantar e colher. Eu percebi que aqui eu posso viver com muito menos e ser muito mais feliz. Eu estou colocando assim esse blazer bonito agora para te prestigiar, mas eu estou andando assim, até minhas roupas estão mais simples, sabe, Tieme? Meu jeito de viver está mais simples, porque quando a gente começa a simplificar os processos, a gente percebe que o óbvio está na cara e a gente não percebe isso quando está numa selva de pedras. Eu morei em São Paulo durante toda a minha vida praticamente, passei um tempo em Goiânia, desenvolvendo um mercado imobiliário sustentável lá, passei um tempo, minha infância foi em Ribeirão Preto, nasci em Santos, então, sabe, já fiquei um pouquinho aí pelo mundo, fui viajar para alguns lugares para buscar o que havia de melhor da sustentabilidade, de exemplos para a gente tentar implementar aqui no nosso país. Nosso país é um país de dimensão continental, a gente está falando de uma densidade demográfica de 210 milhões de brasileiros, um PEA, uma população economicamente ativa de mais ou menos 50, 60 milhões de pessoas, o restante são pessoas que não podem trabalhar, são pessoas mais idosas, são crianças, enfim, e são pessoas também com empregos informais. Então, assim, eu acho que qualquer pessoa, Tieme, pode ser um estrategista socioambiental, desde que consiga aplicar na prática os valores intrínsecos e que, claro, você tem que ter uma base, você tem que ter um certo conhecimento, senão você não pode ficar falando besteira, né? Porque hoje isso aqui, ó, essa mídia, qualquer ferramenta que te dê visibilidade, você coloca um microfone exponencial. Então, tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque as pessoas falam, mas olha só, a Tia me falou aquilo ali, a Karina falou aquilo, é certo ou errado? Não existe certo ou errado. Existe sim uma conduta que você pode ou não seguir a partir daquilo que você acredita, sem ferir o outro e sem ferir a moral, a ética e os bons costumes. E principalmente sem ferir o meio ambiente, gente, pelo amor de Deus. Porque o meio ambiente, eu brinco com a política dos 3Gs, né, Tieme? Eu brinco que, inclusive é uma tese que eu estou escrevendo, é um artigo que eu estou escrevendo, que é a política dos 3Gs. O que é? Se é bom para mim, também, o negócio só é bom, Tieme, quando é bom para ambas as partes. Você concorda comigo? Quando é bom para mim, ganha. Desculpa, mas está errado. Não é ganha. Por isso que a política dos 3Gs é ganha, mas ganha.
tem que ganhar a Karina como sustentabilidade ideal, como estrategista socioambiental do Instituto Chico Mendes, tem que ganhar a Tieme como uma pessoa que se reinventou completamente hoje, agora na web, na mídia, uma palestrante de primeira categoria, Kamo Tainai, e tem que ganhar o meio ambiente sim, ou minimamente não pode perder. Não pode perder porque é daqui, é do terceiro G, colocando o planeta em si, que a gente tira todos os recursos para a gente estar podendo falar qualquer coisa agora, por exemplo. Né? A gente tem que deixar de ver o meio ambiente, o planeta Terra, como um mero consumidor. A gente tem que colocar o meio ambiente como se fosse um dos principais stakeholders em toda a cadeia de marketing comercial, enfim, como os grandes nomes do capitalismo dizem, né? Então, quando a gente enxerga o planeta Terra como mais um ser pulsante, vivente, a gente deixa de decapitar, a gente deixa de apredejar, a gente começa a cuidar com carinho porque também tem que ganhar. Porque se esse terceiro stakeholder não ganhar, a cadeia não fecha. Então, essa é a política dos 3Gs, Tieme, Machista. Adorei, adorei. Quando eu explico, eu faço muitas dinâmicas com os jovens e com os executivos também. E tem uma que eu falo, que você já participou comigo, que é a dinâmica do jornal, você lembra? Eu colocava jornal, entregava uma folha de jornal para cada um, e depois a gente brinca de batata quente, e todo mundo, quando termina, assim, batata quente, queimou, todo mundo precisa ficar em cima do jornal. Então, imagina assim. Aí eu falei, vamos rodar de novo. Só que na segunda rodada, eu tomo alguns jornais do chão. Aí algumas pessoas ficam sem jornal. Olha só o que acontece. As pessoas estão tão condicionadas com ganha e perde, que as pessoas que ficam sem jornal falam sair da brincadeira. Elas acham que saíram da brincadeira. E aí eu tenho que mostrar para elas que não é essa dinâmica. Eu falo, ninguém pode ficar fora do jornal. Aí quando eles entendem que a regra tem que salvar todo mundo do planeta, não pode só salvar uns ou outros, aí eles começam a fazer o quê? Dividir. Vem aqui no meu jornal. E a cada rodada eu vou tirando mais jornal, até ficar uma única folha para aquelas 20 pessoas, e elas olham e falam, não vai dar. Eu falei, qual que é a regra? Quando eu terminar de contar queimou, todo mundo precisa estar em cima do jornal. E aí eles precisam pensar, mas o que isso provoca neles? Que o planeta é um só, ele é limitado. E que se a gente continuar desperdiçando, vai todo mundo morrer. Então, assim, vai precisar repensar e vai precisar compartilhar esses recursos. Porque, assim, eu vou viver e você vai morrer. Não, filho, vai morrer todo mundo. Ou sobrevive todo mundo ou morre todo mundo, né? Então, é uma visão que a gente precisa agora, com tudo que está acontecendo. Não adianta, até com o coronavírus, não adianta eu me salvar. Se o outro não se salvar, vai todo mundo morrer junto, você entendeu? Quer dizer, não existe essa coisa de eu e o outro, né? Nós somos uma coisa só. É uma grande teia, né? Você tem um projeto que chama Teia, então é uma grande teia, realmente, que se você tocar ali no finalzinho da teia, vai reverberando até o outro lado. Então, a gente realmente é uma grande teia que alguns estão na mesma sintonia, outros não, mas eu creio que a gente está passando por um processo muito grande de transformação, Tieme. É transformação das profissões, é transformação das pessoas em si, é transformação dos modos consumistas, né? Do modo de consumo de cada um, onde ter o mais. Para quê? Para quê? Você vê, eu duvido que não tem uma pessoa que abra o guarda-roupa, claro, tirando muitas pessoas que vivem em comunidade, que realmente às vezes não tem nem o básico, mas pessoas, classe média, pessoas que têm o básico para sobreviver, duvido que não abriu o guarda-roupa, não tem uma peça que não usa lá 1, 2, 3 meses, 1 ano, né? Pega aquela peça, doa, praticar o desapego, né? Eu estou tentando cada vez mais praticar isso, sabe, Tieme? Ter uma vida mais simples. Exato, mas em todos os sentidos, tá? Em todos os sentidos. E assim, eu procuro sentir, assim, hoje, o valor desse vento aqui que está atrás de mim. Ai, que delícia. Exatamente, que é um minuano gelado que vem lá do sul, que tá frio aqui, por isso que eu tô de blazer e com esse lenço, porque aqui no Paraná tá muito frio. O outono aqui é frio, então eu
procuro dar mais valor para o vento, eu procuro dar mais valor para o nascer do sol. Quem me acompanha no Facebook sabe que eu acordo cedo todo dia, TM. Eu acho que dormir às vezes é um desperdício. Então eu durmo o suficiente, para mim 4, 5 horas de sono tá ótimo, no máximo 6. E eu acordo cedo para quê? Para ver o Aproveitar. nascer do sol. Por quê? Porque o nascer do sol acontece em poucos segundos. E só aqueles que estão acordadinhos conseguem aproveitar esse presente. Então, quando você consegue sentir que o básico já é muito em termos de energia, você consegue viver um pouco melhor, né? Mas você tem que ter a cabeça aberta, porque no dia a dia o trabalho nos engole, a gente não tem tempo de pensar absolutamente em nada, eu acho que o Covid-19 veio para a gente realmente observar e perceber o quanto podemos viver de forma um pouco diferente. E diferente no sentido de menos. Quem foi no shopping esses 2 meses que a gente está em quarentena? Quem foi em algum show, a não ser as lives que teve, que algumas eu acho lamentáveis, que os cantores estão bêbados, eu acho isso lamentável, lamentável. Quer fazer uma live, faça bem feita. Mas enfim, quem foi o máximo é no supermercado e na farmácia, que são coisas básicas para a vida. Então as pessoas estão se reinventando com seus filhos, estão ensinando os seus filhos cantigas dos seus avós. Então eu acho que essa Covid-19 só veio mesmo para mostrar que a gente consegue viver com um pouco menos, sabe, Tiene? Karina, tem E que isso vai mudar muito o mindset das pessoas, até para se planejar para o futuro. Queria que você contasse para todo mundo uma história que é muito bonita. Porque aí você teve o teu ponto da virada, você fala, vou agora me dedicar àquilo que eu acredito, aquilo que eu amo, que é realmente o meio ambiente, usar toda a minha estratégia, toda a minha inteligência, todos os meus conhecimentos para desenvolver projetos que façam sentido, ou seja, que não agridam a natureza, que ajudem, né, nesse sentido. Mas aí você fala assim, quem vai me contratar? Quem vai querer a minha inteligência? Quem vai pagar por este trabalho? E você tem uma história muito bonita quando você foi descoberta e contratada pelo Instituto Internacional Chico Mendes, ao qual você trabalha já tem alguns anos. Mas esse momento em que você é descoberta, eu acho tão bonita essa história, conta pra gente, porque isso também serve de inspiração de quando a gente acredita em alguma coisa, a gente se posiciona de forma clara, o universo responde para você. Quando você fica com medo, ninguém vai me querer, ninguém vai me contratar, se eu falar a verdade, se eu falar o que eu penso, ninguém vai me querer, e você fez um caminho inverso, quando você me contou, eu falei, que história linda, conta pra gente, como foi isso aí? Então eu tenho que voltar também em 2014, né? Quando eu tive um convite para ser professora palestrante de um núcleo assistencial Irmãos Alfredo. Esse convite também partiu de Tia Miyamashita. Tem alunos do NAI aqui. Que tem galera do NAI aí, ó. Um beijo para todos vocês. Fui educadora lá em 2014, 2015. Fiquei uns 2 anos lá com vocês. Toda terças e quintas a gente estava lá dando aula. Aulas lúdicas, aulas que não eram muito maçantes, porque vocês já estudam, porque vocês já trabalham. Muitos são arrimos de família. Eu sei bem como é isso, né? Eu trabalho desde os meus 13, 14 anos também. Então eu não fiz outra coisa na minha vida, galera, do que trabalhar e estudar. Até deixei um pouquinho a minha vida pessoal de lado, mas não me arrependo de jeito nenhum, né? Hoje, depois de 25, alguns anos de profissão, deixa quieto aqui, a gente consegue passar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu. Então, assim, eu tive a chance de dar aula no NAIA em 2014. Aquilo me fortaleceu tanto, porque eu mais aprendia do que ensinava. Então, Cora Coralina já diz, né? Nossa grande poetisa, nossa grande escritora brasileira. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, eu mais aprendia do que ensinava. A gente aprendia junto, a gente crescia junto. Então, esses 2 anos de preparação mesmo, né? 2013, 2014, ou foi 2014, 2015. E o que eu fiz? Eu não tinha mais nada para fazer, eu vendia a empresa. Eu ficava em casa e eu tenho faniquito, eu não consigo ficar parada, né? Eu sou uma pessoa de muito movimento, você sabe disso, Tiene. E
eu comecei a escrever. Eu escrevi que nem louca. Escrevi tudo aquilo que eu tinha dentro de mim, todos aqueles conhecimentos, as 2 faculdades, a especialização, a pós, a especialização na USP. O que eu fiz? Eu comecei a escrever. Até que eu escrevi um artigo, e o artigo chama-se Sustentabilidade não é apenas um tema, um modismo. E com essa temática eu transcorro em umas 20 páginas o que eu achava o que era sustentabilidade, né? Para minha surpresa, esse artigo virou viral, como dizem, né? Blogs replicaram, Bombou, né? internacionais. Bombou. Esse artigo bombou realmente em 2014, foi assim. Eu fiquei até assustada, porque eu não sabia direito mexer com esse negócio de tecnologia, eu fiquei até assustada. Até que eu tive um convite para participar do primeiro Congresso Internacional do Chico Mendes, que falava sobre resíduos sólidos. E era justamente a aula que eu estava maçante com os meninos no NAIA, toda terça e quinta. Então, eu estava com aquilo muito fresco isso na minha cabeça. Muito fresco. Estava estudando muito. E resíduo sólido foi tudo aquilo que a gente gerou durante 10 anos de empresa na construção civil. Então, é um assunto que eu entendo um pouco, né? Da PGRNS, Política Regional Nacional dos Resíduos Sólidos, enfim. E ainda precisa melhorar muito essa lei, inclusive. Até que eu tive esse convite para participar desse primeiro Congresso Internacional de Chico Mendes e fui como espectadora, como mera ouvinte. Participante. Né? Participante. Sentei lá, eu gosto sempre de sentar atrás, assim, que eu gosto de ver, era aquele esquema tipo... Arena. Roma antiga, né? Isso, Arena. E eu sentei lá atrás. Até que um dos palestrantes, não vou me lembrar o nome agora, também se eu lembrasse eu jamais falaria. Ele começou a dizer, trabalho na construção civil, em uma grande construtora. Fui no congresso e tal. Ele começou a dizer como que era a logística reversa desses resíduos sólidos. E o ciclo não se fechava. Né? Mesmo porque você tem, na sua pegada ecológica, dentro de um relatório de sustentabilidade, você tem que calcular até a fumaça que sai do caminhão para você transportar o negócio de um troço de um lugar para o outro, tá, Tiene? Então a coisa é muito mais sui generis do que se imagina. E comecei a fazer algumas perguntas para ele. E aí ele desviava pedi o microfone, fiz a primeira pergunta, ele desviou da resposta. Não satisfeita, porque eu não estava satisfeita. Pedi o microfone de novo, tréplica, ele desviou da pergunta. Até que eu falei, eu desisto, eu não vou falar mais nada não, vou ficar aqui só... Quem quer responder? Menina, para minha surpresa, no final dessa apresentação, né, que foi o dia inteiro de palestras e tal, você acha que teve chance de ir depois em algumas, né, eu te convidei e você acompanhou como funciona, são grandes nomes realmente do mercado nacional, são palestrantes de calibre, enfim. E aí, um senhor, muito senhorzinho, assim, muito bem apessoado, né? Um terno, gravata, uma pessoa bem de grande postura. Chamou, falava, quero falar com aquela garota ali, com aquela menina ali. Aí me chamou lá na mesa dele, era um almoço, tinha um almoço incluído e tal. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz, né? Aí me chamou e falou assim, olha, é o seguinte, eu quero saber o teu nome. Eu falei assim, o meu nome é Karina. E o do senhor? Meu nome é Vitor. Eu falei, muito prazer, seu Vitor. Naquela época ainda podia se pegar na mão e eu dou um aperto de mão firme, sabe, Tiene? Peguei na mão dele firme. Ele falou assim, não, é só para saber que eu queria saber qual era a garota que quase acabou com as minhas palestras. Quase acabou com o meu evento. Porque estava tudo sendo filmado, gravado e tal. Ele me chamou lá porque ele achou interessante, acho que a minha abordagem, o meu tipo de pergunta, né? Na outra semana, para resumir, eu estava no Instituto Internacional Chico Mendes, aqui em Quatro Barras. E depois daí eu aceitei o convite para trabalhar lá como estrategista socioambiental e a partir daí a gente faz todo um processo de certificação das empresas, trabalhamos com programas de educação ambiental, com programas de neutralização e compensação de carbono, com programas de certificação de selo verde para as empresas socioambientalmente comprometidas. Então essa é um pouquinho da história de como eu comecei no Chico Mendes. Quem era aquele senhorzinho? Conta pra gente, você não falou quem era. Desculpa, era o diretor-presidente fundador, o Dom Vitor Pássera Milano. Só. Você conseguiu chamar a atenção só. Era. Eu até choro de emoção porque ele é uma pessoa que é muito importante para minha vida, sabe? É uma pessoa que eu também admiro demais. E ele é, assim, uma das pessoas mais inteligentes e visionárias que eu já conheci nessa vida.
né? Nós somos uma ONG, TM, o Instituto Internacional Chico Mendes é uma organização não governamental sem fins lucrativos. Nós não somos uma autarquia do governo federal, né? Tem o ICMBio, que cuida do Chico Mendes Biodiversidade, e nós somos o INPRA, Instituto Nacional de Pesquisa e Responsabilidade Técnico-Ambiental Chico Mendes. Então, assim, a gente só trabalha através de recursos do empresariado mesmo, sabe? Das pessoas que acreditam e através desses processos de certificação que hoje a gente desenvolve em todo o território nacional e onde também a gente tem a coligação com a Organização das Nações Unidas e somos signatários do Pacto Global. Então, para mim é uma honra enorme fazer parte dessa família, é uma honra enorme trabalhar com isso. Há um ano, de um ano para cá, a gente está sentindo uma certa dificuldade porque foi cortada muitas verbas das empresas, né? Principalmente do setor de sustentabilidade. Eu acho que o governo poderia ter um olhar um pouco mais sensível para esse lado. Mas a gente já desenvolve projetos fantásticos, projetos incríveis, né? Projetos lá no interior de Jussara, Goiás, até na Amazônia, Rondonópolis, Porto Velho. É bastante trabalho. Então hoje eu posso falar para você com absoluta certeza que eu me identifiquei com o que eu faço, que eu amo o que eu faço. O dinheiro é uma consequência do trabalho bem feito. E as apostas estão todas nesse novo redirecionamento, desse novo pensar, desse novo olhar, né? Como a política dos 3Gs, a gente colocando a planeta Terra como uma pessoa que também tem que ganhar nesse jogo. Nossa, eu acho linda essa história, e aí só sistematizando, né? Sistematizando. Então a partir do momento que você descobriu aquilo que fazia sentido para você, aquilo que você gostava, aí você vai atrás de conhecimento, você estuda a fundo para realmente, porque aquilo te interessar, você quer saber como é que calcula a pegada ecológica, como é que acontecem as certificações, você vai estudar a fundo. Depois de tanto conhecimento, você fala, vou fazer o que com isso? Aí você começa a produzir, e aí você começa a mostrar isso para o mundo. Mostra para o mundo, esse mundo reconhece o valor disso. Quando ele reconhece, quando ele compartilha. Então você fez uma coisa realmente relevante para o mundo, isso é compartilhado, e aí há um momento da tua vida em que você aparece. Você aparece como uma profissional apaixonada por aquilo que faz e com muito conhecimento. E nesse momento, o Dom Pepe lá olha e falou, opa, essa aqui é a garota que eu estou precisando para trabalhar comigo dentro do meu projeto. Porque quando é um gestor de um projeto, de qualquer empresa, tá, gente? A gente está procurando um profissional só dinheiro que movimenta ele, quando não tiver dinheiro, ele não vai fazer, aí não dá. Ele tem que fazer aquilo, mesmo se não estiver ganhando um centavo, ele está fazendo isso, e ela prova isso, né? Ele precisa ter conhecimento, precisa gostar de estudar, de aprender, que é uma das coisas, precisa estar atualizado. Não adianta a gente fazer uma faculdade e depois falar, não, mas eu sou formado nisso. Só que aquilo foi formado... E aí? E quais foram as atualizações, né? A gente precisa continuar estudando. E mesmo, a gente teve uma das lives, foi a primeira com a Luciane Costa, ela fala sobre o doutorado informal. Como que as pessoas estão se reorganizando para poder aprofundar o conhecimento. Mesmo sem ser formal, porque nem todo mundo tem acesso a um doutorado, a um mestrado pelas vias formais. Mas eu não quero parar de aprender. Então, o doutorado informal como também uma forma de se manter. E o que vale não é tanto o diploma, mas conhecimento que você tem acumulado, né? E não um conhecimento por obrigação. Eu vou fazer tal coisa para poder aumentar meu salário. Coisa pequena, né? A gente quer estudar porque a gente entende que pode oferecer algo a mais. Eu preciso aprender mais sobre isso. Quem é que tem? Eu preciso ir atrás daquele conhecimento para poder melhorar o meu desempenho. A gente vai parar de estudar quando? Aí tem gente que fala, não vejo a hora de me formar. Eu falei, por quê? Porque aí eu vou parar de estudar. O que você acha disso, Karina? Me conta. Vai parar de estudar? Eu acho que a pessoa ainda não entendeu que o estudo é eterno. Talvez dê um tempo, né? Descansa um pouco a cabeça, porque o estudo sistematizado, né? O estudo cartesiano é muito cansativo, mas é necessário também, né? Eu acho assim, hoje a gente está na mão... Um diploma. Claro, hoje a gente está na mão, Tieme, de grandes médicos que estão curando pessoas de um
de uma coisa nova, que a gente não sabe como proceder ainda, né? Então, os médicos têm aí os seus conhecimentos estruturados, acadêmicos, cartesianos, e não pode fugir dessa linha de pesquisa, porque escolheu ser médico, né? Mas profissões como estrategista socioambiental, pessoas que estão querendo mudar alguma coisa no mundo em relação ao todo, existe sim um conhecimento empírico, um conhecimento de vida, um conhecimento que você pode passar pelo seu momento de vida. Quando você foi dar aula lá no MBA, TM, você só falou do seu conhecimento de vida. Você falou do tsunami que você passou no Japão e que não tinha uma garrafa de água potável. Terremoto, desculpa. Que não tinha uma garrafa de água potável para vocês tomarem. Então, eu imagino que o Covid-19 para você não deva estar sendo tão agressivo, apesar que eu sei que você tem rodinha no pé e você gosta de sair por aí fazendo suas caminhadas, indo para lá e para cá. Só que, veja, não pode, exatamente, por isso que você está se reinventando. Você sistematizou um processo de estar na web todo dia, a partir das 14 horas, fazendo essa live maravilhosa, que eu achei uma ideia incrível e você realmente é uma visionária e está à frente. Então, não vamos deixar de lado as profissões do conhecimento sistemático e cartesiano, que são importantes sim, né? O engenheiro tem que estudar cálculo estrutural, senão um prédio cai sim, sabe? O anestesista tem que saber da anestesia, senão a pessoa nunca mais volta ao normal. Mas eu acho que o conhecimento empírico, o conhecimento de vida é fundamental, é de grande importância. Humberto Maturana já falava que nós estamos em constante transformação. A gente vai dormir hoje, amanhã a gente não é já a mesma pessoa, porque nossas células já se renovaram. Então, nós não somos mais a mesma pessoa, né? Então, a autopoiese de Humberto Maturana é algo assim formidável para quem tiver interesse de... É um filósofo, cientista contemporâneo, tá? O Maturana é chileno, é daqui da América Latina. Um cara que vale a pena dar uma lida. Então, a nossa autopoiese... Né? Dá um Google, dá uma lida, dá um Google, eu tenho livros dele, então eu sou muito fanática por livros, eu gosto daquela coisa de cheirar o livro, né, de abrir o livro, de ver a dedicatória, eu sou amante à moda antiga, TM. Mas dá um Google e veja Humberto Maturana, autopoiese, e a gente vai perceber um pouquinho que nós somos aquilo das nossas próprias experiências. Então nós somos o resultado, positivo ou negativo, de tudo aquilo que a gente viveu. E como transformar isso em valor para a sociedade? Como transformar isso em valor para o mundo, para o outro, para você mesmo? Em valor, inclusive, monetário e financeiro. Esse é o grande X da questão. Mas é possível. Eu garanto que é possível. É só a pessoa ter um pouquinho de esforço e um pouquinho de foco. Um pouquinho não, muito. É muito esforço e muito foco. Porque eu li hoje um postzinho, né, que estava escrito que o sucesso é feito de pequenas atitudes repetitivas, todos os dias. E todos os dias mais um pouco, e mais um pouco. Por isso que o sucesso, ele não vem antes do trabalho no dicionário. O trabalho é o T, e o sucesso é o S. Então, o sucesso só é através de muito suor e muito trabalho. Aí sim, a gente consegue falar que tem um pouquinho de sucesso, mas que não pode subir para a cabeça também não, porque amanhã você tem que se atualizar de novo. Lembra que você é uma outra pessoa, que as suas células já se regeneraram todinha. Então, o sucesso só vem através de muito esforço, muito suor e muito trabalho. Trabalho desde cedo, TM. Eu venho de uma família humilde. Então, o que me restava era estudar. Estudar e trabalhar. E trabalhar e estudar. E trabalhar mais um pouco. E estudar mais um pouco. O ano passado, se me permite, eu vou só dar um parênteses, aconteceu um fato muito inusitado comigo, um pouquinho da particularidade. Eu tive um incidente doméstico, né? Eu sou uma pessoa que gosta de viajar, que preciso viajar para estar nas palestras, para estar nas consultorias em loco, enfim. Esse incidente doméstico me fez ficar literalmente dentro de casa. Não podia sair para canto nenhum, a não ser ir para fisioterapia e voltar 3 vezes na semana. O que me impedia de ir muito longe para dar uma palestra, para fazer qualquer coisa, porque eu não tinha esse time, né? O que aconteceu, TM? O que eu fiquei fazendo nesses 8 meses de recuperação? Só para contar, eu feri meu braço num vidro, tomei alguns pontos e tive que fazer um processo de fisioterapia. Hoje eu estou com um braço biônico maravilhoso, melhor do que era antes. Uma força fenomenal. Eu estudei, eu fiquei estudando, eu fiquei produzindo, eu fiquei lendo, eu fiquei escrevendo e hoje estou quase
para lançar 2 livros que estão aqui, ó, na boquinha do forno. Então, a gente tem que aproveitar esses momentos também que não são tão bons, que a princípio não são tão bons, mas para mudar a situação para que fique bom. Então, veja, se talvez eu não tivesse 8 meses parada o ano passado, eu não teria a possibilidade de escrever esses 2 livrinhos, né? Um é de contos infantis, do jardim aqui do Cantinho da Felicidade, e outro é o Caminho Reverso, que a gente precisa ir muito, muito, muito longe para a gente descobrir que a gente precisa de tão pouco para ser feliz. Nossa, que lindo. Karina, para encerrar, queria que você desse uma mensagem aí para os nossos jovens aí que estão te ouvindo, uma dica. Mas eu sempre falo assim, é como se você pudesse voltar no tempo e ter 15 anos de novo e você fosse dar um conselho para você mesma, sabe? Então eu queria que você agora se visse nesse lugar e pudesse dar um conselho para você mesmo se você tivesse 15 anos, como se estivesse voltando no tempo. Muitos dos jovens que estão nos assistindo, eles estão no ensino médio, né? Eles estão entre 15 e 17 anos, tem um de 14 também, os meus lindos. E eu acho que seria interessante. E mesmo para quem não está nessa faixa etária, quando a gente está adolescendo, a gente está crescendo. A gente não sai da adolescência, é um momento de descobertas e de conhecer a nossa própria identidade. Então, eu posso estar adolescendo aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, é no momento que eu estou adolescendo. O que você diria para você mesma aí, se voltasse no tempo? Nossa, com 15 anos eu trabalhava tanto. Eu já trabalhava tanto, estudava à noite, aquilo que a maioria dos jovens brasileiros fazem. Né? Tá vivendo. Não sou diferente de ninguém. Eu diria para mim mesma, para seguir em frente, porque vai ser dolorido, mas vai valer a pena. Então, eu seguiria em frente. Mas o que eu diria para os jovens de hoje, como eu falei que muitos são arrimos de família, para não se desviar do foco. Não desvie do foco de vida. Porque pedrinhas tem em todos os cantos, no meio do caminho, né? Para a gente desviar o nosso olhar, para a gente desviar nosso foco é muito fácil. Então, procure manter a luz. Numa das minhas palestras eu falo, mas será que tem luz no fim do túnel? Aí todo mundo, tem, Karina, tem. Aí eu falo de novo o negócio da política dos presídios. Eu falei, não, gente, no fim do túnel não tem luz nenhuma. Túnel é concreto, túnel é desperdício, tem luz atrás das árvores. Olha o sol por detrás das árvores e veja a beleza que é. Então, existe sim uma luz atrás das árvores. E siga esse foco, mas com foco, com determinação, com atitude. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. A gente vive num país de poucas oportunidades e de muita discrepância de situações onde uns podem estudar mais, outros menos. Mas a oportunidade que você tiver, garoto e garota de 15, 16 anos, jovens aprendizes, meus queridos, vai em frente, que não vai ser fácil. Mas vocês vão vencer e daqui, quem sabe, a 10, 15 anos, são vocês que estarão aqui sendo entrevistados por essa beleza de pessoa que é a tia Miyamashita. Coisa linda. Karina, obrigada. Quero dizer a todos que essa live histórica de hoje vai estar no YouTube para todo sempre. A hora que vocês quiserem reassistir, a hora que estiver precisando desse bate-papo de novo, vai lá no meu YouTube e vai encontrar no episódio 4. A gente está no episódio 5, né? Nesse episódio 5, o episódio 4. Esse bate-papo com a estrategista socioambiental Karina Bruno. E esse é o que a gente pode fazer pelo mundo, né? Registrar e deixar lá guardado, para quando vocês quiserem, para quando vocês precisarem ou fizer sentido esse bate-papo, já está lá, né? Porque a gente não pode estar à disposição todas as vezes, mas hoje a gente entrega isso nesses 45 minutos aqui de todo o coração e a gente espera o tempo que for necessário, como um livro, né, Karina? Um livro fechado é um amigo que espera, um livro aberto é um amigo que conversa. E essa nossa live também vai ser assim. A hora que você quiser conversar com a gente, você vai no YouTube e escuta a gente. Enquanto você ainda não estiver maduro ou isso não fizer sentido para você, tudo bem, a gente espera, né?
A gente Um espera, grande Tiene, beijo. aqui todo o tempo do mundo. Muito obrigada pela atenção. Obrigada a você, incrível, adorei, obrigada. E olha, sucesso nessa sua nova empreitada. Você tá assim, ótima na tecnologia. Estou engatinhando ainda, daqui a pouco eu vou começar a me entender melhor com esse bichinho aqui chamado computador, enfim, um instrumento de inteligência artificial portátil. E olha, agradeço de coração, espero ter colaborado um pouquinho sobre a minha experiência de vida e estou sempre à sua disposição, Tiene, querida. Pode contar sempre comigo também. E a gente está formando uma nova liderança sustentável. É isso que a gente pode fazer. A gente não está conseguindo mudar o mundo, mas os jovens vão, então o que a gente puder apoiar. É isso que os jovens e todas as pessoas, né, que precisarem, vão encontrar tanto em mim quanto em você apoio. E a gente está aí já no mundo, nas redes sociais, é só nos procurar, tá bom? Um beijo para vocês. Todo o conteúdo vai estar no YouTube. E amanhã eu espero vocês no próxima live. Vai ser com a Eunice Vicello. E ela vai. A profissão dela? Simplificadora de processos. Imperdível, hein? Até mais. Um beijo para vocês. Beijo, gente. Ótima Obrigada. tarde.